Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro Antimedo, de Pablo Marçal. Aprenda com esse resumo os códigos da invencibilidade. Então vamos para o resumo? Capítulo 1. Seu maior bloqueio tem intimidade com seu propósito de vida. As pessoas precisam amar e se divertir com o que fazem, caso contrário, farão somente o necessário, e muito mal feito. Capítulo 2. Você é o que você pensa. O pensamento é a ignição da existência. Quando você começa a questionar os seus próprios pensamentos, surge então a oportunidade de renová-los e também criar novas alternativas. Existe um poder nos seus pensamentos, mas por você não saber gerenciá-los, acaba por submeter à ordem de outras pessoas, coisas e situações. O poder da mente subconsciente não tem nada a ver com mágica ou sorte. Sua mente trabalha de acordo com a sua vontade e da forma com que ela foi direcionada a agir. Acredite, conforme o comando dado, ela agirá, e não haverá outro modo. Pensar, inclusive acerca dos seus próprios pensamentos. Todo ser que pensa não é alienado. Você compreende o que é alienação? Falaremos sobre isso em um capítulo adiante, mas já adianto, que a alienação é a forma de controle que os outros exercem sobre você, e você nem sequer percebe. Quando você utiliza sua imaginação, começa a fabricar a sua própria existência. À medida que você compreende sua forma de pensar e o impacto direto disso em sua vida, você naturalmente começa a experimentar maravilhas se realizarem. O poder daquilo que você pensa não pode ser subestimado, afinal, seus pensamentos atuam 24 horas por dia, até mesmo quando você não sabe que o está usando. Entenda, a sua mente deve chegar sempre antes do seu corpo. Utilizando da sua capacidade imaginativa, você atrairá não somente o que deseja, como a consequência do que deseja. Um exemplo disso é que se você usar os seus pensamentos para atrair o bem para si e para outras pessoas, terá como resultado o sentimento de bem-estar do que realizou. Porém, se desejar o mal, ele também irá atuar em você. Nunca se esqueça disso. A sua decisão modifica o seu destino. E isso é afetado diretamente por aquilo que você pensa. A sua alma tem saudades de coisas que os seus olhos jamais viram. E é na alma que habita a sua mente. Tudo o que pensamos vibra dentro de nós, e esse é o motivo pelo qual devemos nos alimentar de pensamentos de amor, paz e harmonia. Vamos gerar uma atmosfera que nos tornará positivos, afetuosos, perseverantes, otimistas, leais, etc. Entenda que a sua mente é a parte virtual, o sistema operacional, enquanto o seu cérebro é o hardware, a parte química. Se o seu cérebro comanda a sua vida, atenção, você está completamente fora de sua rota ideal e possivelmente você nunca parou para pensar sobre isso. Não há como ter paz, harmonia, sucesso, crescimento, se o que você pensa é negativo, inferior, crítico e chato. Ninguém vive em paz, se não transmite paz. Aprendi com o Daniel Goleman, PhD em Harvard, que se você for colocado diante de um desafio, esfregue as mãos e diga, eu amo um desafio. Isso aumentará drasticamente as suas chances de resolver o que quiser na vida. Freud, fundador da psicanálise, dizia, o pensamento é o ensaio da ação. Você realmente compreende o que isso quer dizer? Significa que tudo começa no pensamento. Aquilo que você pensa, você eventualmente em algum momento da sua vida, irá realizar. O pensamento é a base do seu sucesso, ou da sua derrota. E é exatamente por isso, que é tão importante você começar agora a sondar os pensamentos que alimenta. A vitória está pronta na sua mente. E a maior guerra que a humanidade já observou, é a de um homem contra ele mesmo. Em Provérbios diz que se você consegue controlar a si mesmo, as suas emoções, você é mais poderoso que um valente de guerra que conquista uma cidade inteira. Use o seu recurso mais poderoso, a imaginação. Acredite em vencer, acredite que você irá crescer, atingir seus resultados, suas metas, acredite na sua liberdade. Invista em você, e busque fazer algo agradável, algo bom, algo positivo e lucrativo para quem você é. A miséria mental é pior do que a miséria material. Se seus pensamentos são alimentos negativos, acredite, você está atraindo e desejando um corpo adoecido. Nossa mente é guiada pela fé e que as grandes realizações estão sujeitas aos nossos pensamentos. Quando você quer algo, deseja algo com toda a sua intensidade e certeza, isso nada mais é do que fé. Quando você tem fé, realmente acredita no que você quer, tudo é determinado pelos seus pensamentos. Pare de gastar energia com o que não deve. O que você pensa sobre você? Capítulo 3. Medo versus medo.
O medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade, em todos os seus caminhos. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invada seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos desses pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente na sua autoimagem, então me diga, por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o driver da prudência, ou do zelo, com a própria vida. Apenas viva o que você deseja ensinar, e as suas palavras não serão necessárias. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno. Mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro. Como na famosa frase mente vazia, oficina do diabo. Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois segundo a neurociência a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. Qual o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico que chamo de ações positivas de enfrentamento. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para a vida medíocre que você já tem. O medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado, sempre te conduzindo a fugir de seus alvos, e com nunca estabelecer as suas metas. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui: querem ter autoridade, domínio, conhecimento e fazer as coisas, sem enfrentar aquilo que as limita. Entenda algo: se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores, e determinarão os resultados da sua vida. Você tem medo, pois seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos, tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Capítulo 4. Estágios cerebrais do medo. O medo é constituído por um estado emocional de agitação física, ocasionado pela presença, real ou pressentida, de um perigo concreto. Pode acometer o ser humano para uma fuga para dentro de si, ou para fora de si. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais, que aprisionam você, e te impede de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso, por uma má gestão dos pensamentos e da sua imaginação. Capítulo 5. Quais são os seus medos? Você não sabia andar, mas caiu 1000 vezes antes de andar perfeitamente até os 2 anos de idade. Você também não sabia falar, mas falou milhares de palavras erradas e com a quantidade de fracassos aprendeu a falar corretamente. Capítulo 6. Sinal versus ruído. O ruído é tudo aquilo que não é verdadeiro, são todas as interferências e mentiras lançadas na rede. A rede de frequência é o universo e acredite, 95% de tudo que parece informação é só ruído. Os ruídos são informações manipuladas, mentiras, sofismas e crenças erradas. Até os dias de hoje, eu me impressiono em ver como as pessoas são obrigadas a falar de assuntos que a mídia manda. Você que ainda é um alienado, precisa conhecer a liberdade. Mate a sua televisão. 95% do que ela transmite é ruído. As informações geradas por ela apenas deixarão você em crise. Além disso, criará em você a ideia de que tudo mudou, e que o atrasado é você. Manipulará seus sentimentos, suas sensações e principalmente seus valores, o que é mais grave. Hoje a maioria dos pais terceirizam a criação dos filhos, não somente deixando os filhos na TV, mas através de outras modalidades como videogames, tablets, smartphones, internet, etc. Qual é o seu compromisso com a geração futura? O que você está deixando como legado e ensino para seus filhos? A melhor vida que seus filhos podem ter é estar com os pais. Brinque com seus filhos, crie memórias positivas na mente deles. Pais cansados e estressados estão criando filhos hiperativos, hiperestimulados e inquietos. Os pais são os primeiros a incentivar o desenvolvimento da autoestima, da proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, e de filtrar estímulos para que as crianças tenham uma infância saudável. As crianças precisam saber dialogar e ouvir, a interagir com os outros e principalmente consigo mesmas, e só através do desenvolvimento da inteligência emocional, isso é possível. Você precisa investir tempo de qualidade com seus filhos. Outro grande problema, fruto do excesso de ruídos, é o que chamamos de obesidade cerebral.
Esse não advém necessariamente da TV, mas sim, de um acúmulo de informações onde as pessoas que aprendem, estão sempre informadas, e nada fazem com o que aprendem. Ou seja, não praticam, e não ensinam. Apenas retém todo o conteúdo para si, seja por se acharem incapazes de compartilhar, seja por realmente acreditarem que não têm nada a contribuir. Pessoas assim consomem muito, mas têm ações insuficientes. Incrível esse conceito, não é? Quantas vezes faltou coragem na sua vida para realizar algo, para seguir em frente? Coragem para dizer sim ou não? Disposição para enfrentar desafios? Se você depende da aprovação dos outros, você simplesmente não cuida da sua própria vida, e vive sempre nas sombras das outras pessoas, se submetendo a coisas que você não deseja realizar. Se você não tenta, você se compromete com o erro e não com o fracasso. Fracassar é bom, é um aprendizado. Todo fracasso te entrega um diploma. O problema é errar sempre nas mesmas coisas. Quando você nem ao menos se dá a chance de tentar, nunca poderá ter um resultado diferente. Capítulo 7. O preço da inércia. Se você está parado, permanecerá parado e estático. Sabe qual o segredo? Esteja sempre em movimento. Mesmo que lentamente, quando o corpo está em movimento ele permanece em movimento. O maior problema das pessoas é desejarem mudanças absurdas, quando na verdade, o que você precisa, é somente começar. A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Todo e qualquer projeto precisa sair do lugar. Você sabe como é o ciclo de vida de um projeto? Todo projeto é planejado, executado e controlado. Aquilo que não está escrito, não existe. Você tem seus alvos por escrito? Seus sonhos? Seus objetivos a médio e longo prazo? E se você for solteiro ou solteira, tem escrito a lista de características da pessoa que você deseja encontrar? Então escreva. Há um poder incrível na escrita. Seja livre para voltar atrás quando sua escolha não for assertiva. O maior projeto que você pode ter é a sua própria vida. Capítulo 8. O ciclo do medo. O medo é um pensamento, e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente. E é aquele tipo de semente que germina até no asfalto. O medo sempre vem de outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes, e transferem essas experiências para nós. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar absolutamente nada, que destilam essas sementes nos ares. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo, para uma resposta mais inteligente. Você é o semeador, por isso deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é a sua mente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço, que é só seu. Pare de plantar aquilo que você não deseja colher. Capítulo 9. A alienação. A alienação é a melhor forma de aprisionar o cérebro de alguém, e fazer com que essa pessoa obedeça a comandos, sem que perceba que o está fazendo. É omitir a gestão da própria vida. É caminhar no ritmo hipnótico, onde você é manipulado de forma permissiva, e ainda acreditar que há vantagem nisso. O que você não sabe, é que existe uma indústria que patrocina isso, em todo o mundo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você ainda tem qualquer tipo de medo, entenda que a realidade, por mais triste, é que você não conhece o verdadeiro amor. Um ser que tem controle absoluto de sua mente, não pode ser alienado a nada. Quanto tempo você vai esperar para descobrir isso, e criar um relacionamento de amizade com o Criador? Vai ouvir falar dele como Jó, ou vai escolher ter um relacionamento íntimo e pessoal com quem criou, e desenhou você, antes mesmo da fundação do mundo, como João, o discípulo que mais se sentia amado? Como deixar de ser um alienado? Se conecte com pessoas que já conseguiram isso. Esse é o caminho mais rápido. Um não alienado tem liberdade de pensamento. Capítulo 10. Irmãs do medo. Inércia é a irmã mais velha do medo. É quando você gasta toda a sua energia com outras coisas, e depois fica sem energia para produzir algo para você. Procrastinação é o ato de deixar para o último minuto tudo o que precisa ser feito agora. Estabeleça prioridades em suas metas e ações, e trabalhe sempre com prazos reais. Desorganização é a irmã desperdiçadora. Segundo o levantamento de uma consultoria norte-americana, uma pessoa desorganizada perde 10% de sua vida, por não fazer gestão. Omissão é a irmã preguiçosa.
Deixar de fazer algo essencial para alcançar qualquer resultado. Se você sabe que algo precisa ser feito, faça-o agora. Negatividade é a irmã traumatizada. Tenta imprimir mais peso do que o existente, e faz com que as situações pareçam grandes demais. Murmuração é a irmã ingrata. É quando você gasta sua energia com coisas que não te levarão a alcançar seu alvo. É a verdadeira arte de morrer no meio do caminho. Incerteza é a irmã tímida. Por causa dela você não faz o que deveria, e cria dúvidas sobre como seria se o fizesse. Gasta o seu maior recurso, a sua imaginação, com aquilo que não produzirá efeito algum. Se preocupa com coisas que poderão nunca acontecer. Mentira é a irmã desonesta. É quando de alguma forma você obscurece a verdade, para ter algum proveito na situação, ainda que seja não fazer aquilo que precisa ser realizado. Desculpas é a irmã da moda. É aquela que você usa para se sair bem, em situações de conflito, mas não passa de uma mentira gourmet, que nem mesmo você acredita. Solidão é a irmã beata. Aqui fica sozinha e te convence a ficar também. Mente sobre seu real estado emocional. É a irmã que diz que você precisa desse tempo para você, quando na verdade quer te isolar para que você continue estagnado onde você sempre esteve. Se o Criador nos fez para sermos seres relacionáveis e principalmente nos relacionarmos com Ele, qual o intuito da solidão? Na verdade, estar só é um pacto que você fez com Lúcifer e ele nem precisa se dedicar tendo gasto de energia com você, pois sua estagnação na solidão já está de bom tamanho para ele. Te ver paralisado já faz parte do plano maligno dele. Capítulo 11. Crenças limitantes. As crenças são as regras que direcionam sua vida. São as regras pelas quais você vive e direciona o seu comportamento. É o que dita sua forma de se comportar. Essas regras podem ser libertadoras e positivas e te dar permissão para atingir suas metas e viver os seus valores. Por outro lado, elas também podem ser impedimentos, tornando as suas metas impossíveis ou te levando a acreditar que você não é capaz de obtê-las. Crenças são princípios de ação. Portanto, se você quer saber no que alguém acredita, observe o que essa pessoa faz, não o que ela diz acreditar. Formamos nossas crenças e nossos medos como resultado de nossas experiências. A partir disso, agimos como se fossem verdades absolutas. Em certo grau, elas funcionam até mesmo como profecias autorrealizáveis, já que aquilo em que eu acredito direcionará minha conduta e meus relacionamentos. A maior parte dos medos que você carrega é fruto de ter acreditado em algo que você ouviu de uma pessoa a qual você respeita, e não questionou devidamente a seu tempo. Se você gosta dos resultados que tem, continue agindo da mesma maneira e mantenha suas crenças. Se você não gosta dos resultados, modifique seu comportamento e mude suas crenças. O seu novo aprendizado está no ato de executar. Se você quer ressignificar uma crença, haja. A mudança se origina na ação, não no conhecimento intelectual. Toda ação resultará em aprendizado. Se você fracassar ao agir, entenda que você está no caminho do aperfeiçoamento. Você só pode efetivamente falhar quando desiste, se você ainda está tentando, ainda há possibilidade de sucesso e aprendizado. Se você não tiver todos os recursos necessários, crie-os, mas lembre-se, você tem o melhor recurso que existe, você mesmo. Essas metas, crenças e valores são as principais características do nosso mapa mental, que modela o mundo da forma com que o percebemos. Nós agimos como se os mapas mentais fossem reais. A crença limitante era aquilo que te impedia de prosperar. O seu corpo tem limites, mas a sua mente não. Esse é o maior segredo que você poderá carregar. Por isso existem coisas que sua mente alcança, quando seu corpo não pode alcançar, mas em algum momento, se tornará realidade, pois você acabou por atrair aquilo para si. Não seja alienado a nada. Não se case com nenhuma das irmãs do medo. Questione tudo e não aceite qualquer coisa só porque você respeita uma pessoa. Respeite a sua vida, sua inteligência e seu crescimento. Ame-se, pois se você não fizer isso por você, ninguém mais fará. Não se esqueça, pensamentos geram sentimentos que geram ações, e que geram resultados. Se você quer resultados diferentes, mude suas ações, suas emoções e seu pensamento. Pensamento não muda pensamento. O que muda pensamento é o movimento, ou uma simples ação. Capítulo 12. Ame problemas. Atrás de todo problema, sempre haverá uma recompensa. Ame recompensas. Acredite, sempre que você decidir amar o problema, será mais fácil resolvê-lo. Deseja mais paciência? Peça pessoas problemáticas. Deseja sabedoria?
Aguarde pessoas com situações difíceis de resolver. Deseja a prosperidade? Pense em problemas que a maioria nunca pensou antes, ou nunca conseguiu resolver. Torne-se um especialista em problemas, e mentalize que todo problema que chegar até você quer te ensinar algo, assim você entenderá que os problemas são bons. Não veja problemas como dificuldades, veja o problema como uma possibilidade de crescimento. Veja a situação aparentemente sem resolução como oportunidade de crescer em sabedoria. Seja íntimo da dor, pois ela pode ser uma grande amiga, ou o seu combustível. A dor pode ser a mola propulsora para que você transforme aquilo que era sofrimento em resultado, o que era angústia em maturidade, e o que era prejuízo em lucro. Todo envolvimento com problema aumenta a sua sabedoria, autoridade e confiança. Todo ser que pensa, ama problema. Todo problema resolvido desaliena você do mesmo. O maior problema do mundo é você. Só que os problemas e as soluções são feitos da mesma matéria. Escolha viver correndo de você e conhecerá uma vida de fardos infinitos. Só se experimenta algo fazendo. Capítulo 13. A autoimagem. Nosso corpo carrega nossa história emocional, física, afetiva, psicológica e social. Nossos pensamentos, sentimentos e experiências são canalizadas a todo tempo no corpo, na forma com que nos expressamos através dele. É por isso que acontecem as conhecidas doenças psicossomáticas. Comunicamos todo o tempo sobre o que sentimos, passamos, desejamos e sonhamos. Você fala, até quando está calado. Com o passar do tempo, criamos crostas, cascas, devido aos traumas que enfrentamos ao longo da vida. É o que eu chamo de casca, máscara social. Às vezes, para ser bom para alguém, as pessoas cometem o maior erro de suas vidas, se auto-abandonam. E essa é a pior dor que existe, a de negligenciar sua própria vida. O autoconceito pode ser definido como a percepção que o indivíduo tem de si próprio, ou seja, o conceito formado a respeito de si mesmo. Ele serve como base para as demais formações do indivíduo, como autoestima. Se o seu conceito acerca de si mesmo está errado, toda a construção do seu ser poderá ficar comprometida. A autoestima é como eu me sinto sobre o conceito e a imagem que tenho a meu respeito. É o sentimento que me move a agir e a ter certas atitudes. A autoimagem é a descrição do seu comportamento através do conhecimento prévio que você tem sobre você, ou seja, como você se comporta e se comunica com o mundo. É como você se descreve. Dentro desse ponto, entra a autoestima, que nada mais é do que o valor que você dá a si mesmo. A maior autoimagem é construída na infância, mas mesmo na idade adulta, quando ela já se estabilizou, permanece um conceito dinâmico. Será possível então alterar a nossa autoimagem? É claro que sim. Mudando o autoconceito, você consegue ressignificar sua autoimagem e também sua autoestima. Alcançar resultados extraordinários fará você se apaixonar pela pessoa mais importante que existe. Você mesmo. Todos temos uma imagem a respeito de nós mesmos, que construímos em nosso interior. Essa imagem fica projetada no salão da nossa alma. Sempre que passeamos por nosso interior, automaticamente passamos por esse lugar, vemos nossa imagem refletida, da forma com que a construímos. Existe um trecho na palavra que o Criador nos deixou que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Já parou para pensar o que seus olhos pensam sobre você? Qual a imagem que você construiu dentro de si mesmo? Você não enxerga com os seus olhos, e sim com córtex visual, ou seja, com alguma experiência passada, e não com a realidade. Uma das causas mais poderosas do medo é não ter bem definido a sua imagem real. Talvez você tenha construído sua própria imagem, baseada em opiniões ou inferências alheias, mas é chegado o tempo de ativar dentro de você quem você realmente é. Nathaniel Branden é o psicólogo que trabalhou ativamente na psicologia da autoimagem, e ele declara que a autoimagem é quem ou o que nós pensamos ser. Nossos traços físicos e psicológicos, nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. A única pessoa que serve de comparação com você é você mesmo, só que no passado. Não nivele suas histórias de vida com outras histórias ou pessoas. Se compare apenas com o melhor que você pode ser, sua melhor versão. Capítulo 14. Lutar ou fugir. O medo é como um monstro que se alimenta de si mesmo. Ou seja, quando você sente medo e não o enfrenta, você o alimenta para que ele continue crescendo dentro de você. Se você lutar, não se preocupe com o resultado, apenas saiba que o estoque não crescerá mais. O enfrentamento sempre gerará maturidade na situação,
e você acabará ganhando robustez no assunto, que antes parecia um gigante. Se você vencer a luta, o estoque do medo diminuirá no seu cérebro, e cada vez mais você ganhará domínio sobre o assunto, podendo enfrentar outros desafios, cada vez maiores. Enfrentar o medo é um processo e tem suas fases, seu tempo e seu método. Um dos passos mais importantes é conhecer os seus medos, por isso você precisou escrevê-los. Não se pode lutar contra aquilo que não se conhece. Encare seus medos proativamente. Busque na sua memória a primeira vez que você sentiu medo. Investigue a origem do seu medo, porque geralmente está associado à falta de informação. Aprenda a reconhecer suas habilidades e virtudes, valorize suas atitudes positivas, e comemore seus sucessos, ainda que pareçam pequenos. Se você não começar a comemorar suas pequenas vitórias, esperando pelas grandes, quando elas chegarem, você desejará maiores, e nunca ficará feliz por desempenhar um bom trabalho. Aquilo que você não visualiza, possivelmente não acontecerá, e se acontecer, demorará o dobro do tempo. Você está disposto a esperar muito, por não usar um recurso disponível? Recuse-se a ser vítima do medo. O medo que tem que ter medo da gente. Capítulo 15. Controle mental absoluto. Assim como motores de carros de corrida, o seu cérebro precisa de ajustes finos para explodir em novos resultados. Uma forma de regulagem cerebral é estabilizar o foco temporal. Utilizar energias em excesso com o passado e com o futuro desconecta do agora. Você verdadeiramente é o que pensa, o que você realmente acredita ser. Por isso deve levantar uma lista poderosa de inimigos que serão as suas barreiras cerebrais, que protegerão todos os seus propósitos. Uma pessoa que possui controle mental absoluto não é alienado a nada. Esse controle absoluto se dá pela habilidade emocional, de lidar com os próprios sentimentos, se adaptar a situações e expressar o que pensa de forma saudável, tanto para si mesmo, quanto para o grupo. Capítulo 16. Modelagem inspiradora. O melhor método de aprendizagem da história é a modelagem. Modelagem é quando você observa algo que é interessante em alguém, e normalmente você não tem, e então você decifra a pessoa, observa os comportamentos e imprime em sua realidade, com sua identidade e características próprias. É observando e modelando, neste caso, imitando, que as crianças aprendem a falar e a brincar, por exemplo. Bandura trouxe a ideia de que as pessoas podem aprender tanto diretamente quanto indiretamente. Você pode, por exemplo, modelar lendo livros como este. Lembre-se que o maior boicote que você pode cometer contra si mesmo é andar sozinho. Esta é a pior forma de obter resultados. Estudos na Universidade de Buffalo, em Nova York, comprovam que isolar-se do convívio social por um período prolongado pode provocar alterações cerebrais, que levam a mais isolamento. Isso significa que, quanto mais tempo você caminhar sozinho, mais desejo de permanecer só, você terá. O arquiteto do universo, quando fez você, tinha um único objetivo, relacionamento íntimo, uma verdadeira amizade. Era isso que ele queria estabelecer com você, desde o momento em que ele construiu todas as coisas, e te deu domínio sobre elas. Aquele que se isola, vai contra a sabedoria do próprio Criador, e anula todas as possibilidades em sua volta. Se você ainda não tem essas pessoas, procure-as. Não se esqueça, relacionar-se é se envolver com aquilo que Deus realmente ama, pessoas. Se você não está se relacionando, está indo contra a vontade do Criador para você. Você precisa entender a grandiosidade que está em saber se relacionar com as pessoas, e levar a elas algo que você tem, e receber delas algo que somente elas têm. Capítulo 17. O verdadeiro amor derrota o medo. O amor tem o poder de eliminar o medo, mas o medo pode eliminar tudo o que há de bom no homem, inclusive a sua humanidade. A cura que você procura e você precisa, só será alcançada na medida em que você experimenta amar os outros. Acredite, alguém, em algum lugar, precisa daquilo que você tem a oferecer. Você sabe como fazemos para lavar um rio? É só deixar as águas fluírem. Pode parecer simples, mas se você compreende isso, tem a sua vida transformada, porque transforma a vida das outras pessoas. Você deseja lavar seu rio, somente deixando as águas que vêm da fonte passar sobre você, retirando sua impureza, e depois correndo torrentes de águas puras? Você perde a sua essência por causa do medo. Você perde a sua identidade. O amor difere do medo. Não tenta controlar ou manipular as pessoas. O medo é o sentimento que mais influencia a vida das pessoas, mas isso pode ser mudado. Você conhece pessoas que têm medo de perder as outras? Existem pessoas que querem controlar o destino de outros seres humanos, mas seja o que for que o Criador dê a você,
cônjuge, filhos, amigos, etc., você precisa aprender a segurar livremente nas suas mãos. Se você não possui nada, não pode perder nada. Você é mordomo, e não mestre ou senhor sobre seus filhos. Seus filhos pertencem ao Criador, e ele os dotou de um dom, chamado livre-arbítrio. Entenda que talvez seus filhos façam escolhas que você não concordará, ou talvez, não entenderá. Mas as escolhas são deles e não suas. Não é todo mundo que entendeu o seu caminho, afinal, esse caminho era o seu, e não o deles. Da mesma forma, deixe seus filhos e as outras pessoas livres, para seguirem seus caminhos. É o caminho delas, não o seu. Uma pessoa cheia de amor é capaz de libertar pessoas e coisas. Ela faz isso porque ela própria compreende o que é o preço da liberdade, porque um dia ela sentiu o que é o verdadeiro amor. Só sabe amar, e não tem medo, quem já experimentou o verdadeiro amor. No livro mais lido do mundo, existe uma passagem que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo quebra a confiança. É por isso que quem padece de medo vive atormentado, ao contrário de quem ama, e se sente amado verdadeiramente, pois estabelece um vínculo de confiança e amizade genuína com o Criador. Aperfeiçoar-se no amor é ter convicção e permanecer no amor do Criador. É ativar sua identidade de filho amado do Pai, e entender que Ele ama você, porque Ele escolheu amar. Não foi o seu muito fazer, ou o seu fazer perfeito que o convenceu. Ele te ama, e quer ser seu amigo porque essa é a natureza dele. O amor é liberdade. O Criador nos fez a imagem e semelhança dele, por isso jamais conseguiremos resistir a esse amor perseguidor. Nunca tente segurar uma pessoa que você ama, pois isso não é amor. O medo te faz buscar fora, o que você só encontrará dentro. Capítulo 18. Estado desejado. Você precisa traçar um caminho para sair de onde está, até chegar no seu estado desejado. Esse estado objetiva atitudes para que você seja mais pleno, feliz e próspero, em todos os sentidos. O estado atual é como você está hoje, já o estado desejado é onde você deseja chegar. Quem sabe o que quer, deseja isso com todas as forças de seu ser, e por isso, não se deixa desviar de seu caminho e não permite que nenhum obstáculo o impeça de chegar lá. Para sermos plenamente realizados, precisamos encontrar um sentido no que estamos fazendo. Para construir uma ponte, primeiro você precisa dos pilares. Entre o estado atual e o estado desejado você precisará de pelo menos 2 pilares fortes. O primeiro é o relacionamento com o Criador e, em segundo, relacionamento com pessoas que dominam o assunto. Você precisa compreender que a chave para o sucesso são os relacionamentos. 85% dos seus resultados dependem das pessoas com as quais você se conecta, e eu sou a prova viva disso. Exatamente por esse motivo, os pilares são baseados no relacionamento. Depois de estruturados os pilares, você precisa colocar os módulos para construir sua ponte. O primeiro deles é o conhecimento. Ele diz respeito ao saber, ao conhecimento adquirido, ao seu estudo sobre onde você deseja chegar, e o que precisa ser feito para alcançar isso. O segundo módulo é a sabedoria. Só se conquista a sabedoria fazendo, repetindo e praticando. Quando você executa as tarefas que você traçou anteriormente, você está adquirindo sabedoria. O terceiro e último módulo da sua ponte é o domínio. Ter domínio sobre algo é ganhar autoridade sobre o assunto. É ensinar sobre aquilo que você já conhece, já tem sabedoria e agora domina. Sempre que você constrói o domínio em uma área, você ganha paz naquele assunto. A autodisciplina é ter domínio sobre 3 áreas da sua vida, sobre sua língua, sobre seus impulsos sexuais, e sua alimentação. Se você é dominado por alguma dessas áreas, sua autodisciplina está seriamente comprometida. Capítulo 19. Anti-medo. Aprenda algo. Tudo o que acontece com você é bom. Tudo mesmo. Aquilo que você não gosta de imediato, te trará alegria imediata. Produzirá fruto de justiça e amadurecimento. Tudo o que acontece com você é para aumentar a sua robustez e te fazer ir mais longe. Você nunca perde, ou está ganhando ou está aprendendo. Como você pode perder alguma coisa? Pessoas controladas pelo medo são infelizes. Eu mesmo tinha vários medos. Medo da pobreza, de morrer, de ficar velho, de críticas, de altura, e o pior medo de todos, que é o medo de viver. Não faz sentido algum ter medo da vida. Acredite, ela foi feita para o seu desfrute, não de maneira desenfreada, mas de maneira sábia.
Você tem um poder dentro de você, de alcançar outras pessoas, de impactar vidas, nações, gerações, a humanidade, o futuro, mas você não faz. Por quê? Porque tem medo de ousar, de agir. Medo de agir, esse também é terrível. Se todas as coisas já são suas, por que você simplesmente não pega o que é seu? Eu sou invencível, porque aquele que nunca perdeu, está em mim. Gostou do conteúdo, e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link, para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Neste livro você encontrará ferramentas, que criei e desenvolvi, ao longo de mais de 20 anos, treinando pessoas, e transbordando em suas vidas. Caso você queira adquirir também o livro, Antimedo, de Pablo Marçal, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.